Na minha opinião, não foi o pior problema dele. Acho que teve coisa pior na vida dele. Nós vamos ler aqui nessa noite. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. Depois de nós falar um pouquinho da vida dele, você que reclama muito da tua vida, pensa bem, né? Às vezes a pessoa reclama, pastor, minha vida está uma porcaria, mas está aí, ó, bem vestido, bonito, tudo certinho, amanhã vai trabalhar, vai estudar, tem uma casa boa para voltar depois do culto. Então, às vezes a reclamação não é justa. Vamos lá, 2 Samuel 4:4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram desde Israel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Amém? Somente até aqui, eu convido a igreja para sentar. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a vida desse rapaz. Ele era filho de Jonatas. Jonatas era um grande amigo de Davi, e ele era neto de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul, irmão, ele tinha uma inimizade muito grande contra Davi. Tanto que a maior parte do tempo que o Saul esteve no trono, e foram 40 anos que ele esteve no trono, reinando sobre Israel, grande parte desses 40 anos, o Saul gastou o seu tempo, a sua força, a sua energia, perseguindo Davi e tentando matá-lo. Por quê? Por causa da inveja. A única coisa que o Saul tinha contra Davi era a inveja, porque Davi nunca deu ocasião para ser perseguido, para ser morto, para ser preso. Davi era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa justa. Foi um homem que Deus usou para matar o Golias, que era um gigante de 3 metros de altura. E em Israel não tinha quem enfrentasse o Golias. Davi enfrentou. E por causa dessa conquista e outras conquistas que Davi teve ao longo da sua vida, isso criou em Saul uma inveja. E ele não via Davi com bons olhos, ele via Davi como um adversário, um concorrente ao trono. Então é incrível, né, como as pessoas mudam de opinião em relação à vida da gente. Tipo, se você é uma pessoa que você está lá no buraco, no poço, todo mundo tem peninha de ti. Oram por você, fazem jejum por você, pedem para clamar pela tua vida, te ajudam, se você está lá no fundo do poço. Mas quando Deus tira do fundo do poço, que Deus ele abençoa a tua vida, muitos que queriam o teu bem, agora querem ver você voltar para o fundo do poço. Então foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele prosperou, Davi, ele ganhou a simpatia do povo, e o Saul começou a ver ele como um inimigo, um concorrente, alguém que estava de olho no trono dele, coisa que o Davi nunca teve, meus irmãos. E aí o Saul persegue Davi. Mas assim, havia uma guerra entre Israel e os filisteus, e essa guerra ela foi perdida por Israel. Naquele dia morreu Saul, morreu Jonatas, morreram os outros filhos de Saul. E quando essa notícia chegou em Jerusalém, conforme nós lemos aqui, esse filho de Jonatas, chamado Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade na época. Então, a ama dele, a pessoa que era cuidadora dele, ela foi fugir e pegou essa criança no colo, e na pressa para fugir, ela acabou derrubando a criança, e a criança quebrou ambos os pés. Então, hoje, quando a gente quebra um osso, você vai no hospital, o médico endireita o osso, coloca na posição certa, engessa, vai ficar bom. Na época, não. Quebrava, sarava na posição que quebrou. Então, houve uma fratura dos pés, ambos os pés se quebraram, e sarou na posição
que havia quebrado, ele ficou coxo, não pôde andar. Então, era uma criança de apenas 5 anos, sofreu esse acidente, não foi intencional, a moça estava ajudando, levando ele para fugir da guerra, e naquela corrida pela vida, ela derrubou ele se feriu e ficou aleijado de ambos os pés. Nunca mais andou direito. Saul perdeu a guerra, morreu. Mefibosete, ele foi tirado de Jerusalém. Davi, ele começa a reinar. Davi reinou 40 anos. 7 anos, Davi reinou num lugar chamado Hebrom. 33 anos, Davi reinou em Jerusalém. Somando 33 anos de Jerusalém e 7 anos de Hebrom, foram 40 anos. A princípio, a tribo de Benjamim não aceitava Davi. Por que a tribo de Benjamim não aceitava Davi? Porque Saul era benjamita. E a tribo de Benjamim via Davi como adversário também. Mas quando as coisas são de Deus, irmãos, pode até levar um tempinho, mas elas vão se ajeitando na vida da gente. Quem sabe disso, diga amém, Jesus. Olha, talvez falando de aceitação, quantas mulheres que estão aqui hoje casadas, que talvez a família do teu marido não te aceitava, e hoje eles dizem que você é a melhor cunhada. Quantos homens casados que tem aqui, que talvez no começo a família da tua esposa não te aceitava, te dizia que você era isso, que você era aquilo, que você não prestava. Hoje ele diz, é o melhor genro, é o melhor cunhado, é uma pessoa boa. Por quê? Porque quando é de Deus, as coisas vão se ajeitando, irmão. Pode até passar um tempo, a gente pode até sofrer um período de tempo, mas é aquilo que a Bíblia fala, Salmo 30, verso 5, o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. É assim ou não é, meus irmãos? É por isso que você não deve desistir. Ah, pastor, fulano não gosta de mim. Prove quem você é e mude a opinião da pessoa. Isso é importante. Ah, a pessoa não gosta de mim, aí eu começo a revidar o mal com o mal. Não. Se a pessoa não gosta de mim, se a pessoa não me aceita, eu vou ser a pessoa que eu sou, e essa pessoa, quando ela me conhecer melhor, ela vai entender que ela está errada em relação ao que ela pensa de mim. Então é isso que você tem que fazer na tua família. Se alguém da tua família não gosta, você é novo na família, alguém te despreza, alguém te rejeita, seja uma pessoa boa, como eu acredito que vocês são, e mude, os pensamentos dessa pessoa que hoje não gosta de ti, para que ela possa ver que você não é aquela pessoa ruim que ela pensa que você fosse. Tá bom? No trabalho, pastor, estou passando uma luta no trabalho. Seja você uma pessoa boa no teu trabalho, conquiste o coração dos teus colegas de trabalho. Na igreja, não devia acontecer problemas na igreja. Nós aqui, irmão, até que não, graças a Deus. Mas eu já dirigi igrejas, irmãos, que quando você colocava um irmão para fazer alguma coisa, alguém tinha ciúme. Você colocava uma irmã para fazer alguma coisa, alguém tinha ciúme. Eu passei uma situação tão constrangedora uma vez, irmão, porque eu tinha uma dupla de irmãs que cantavam na igreja, elas cantavam bem, e elas trabalhavam, mas sabe o que é? Pessoas assim que iam cantar, às vezes até fora de Joinville, chegava 2, 3 horas da manhã em casa, e 6 horas da manhã ia trabalhar, as irmãs eram assim. Então às vezes eu ia pregar, viajava muito, ia pregar, elas iam, geralmente o marido de uma ia junto e tal, nós ia fazer a obra, e uma irmã da igreja ficou com ciúme. Mas eu convidei tantas vezes aquela irmã também, só que o marido dela não aceitava ir, porque, segundo ele, levantava cedo. Então, não sei se ela ficou com raiva, alguma coisa, mas o marido não ia, porque ele dizia que levantava cedo. O que ela fez? Um dia eu estou lá em casa, chegou o irmão Leonides, que é uma das pessoas que eu mais amei na vida, eu tinha ele como um da minha família, eu que fiz o casamento dele, enfim, meus irmãos, Então, eu estava lá em casa, o Leonides chegou lá, nós começamos a conversar, a gente era amigo há muitos anos. Daí o Leonides, na minha sala, falou, pastor, fulana falou um negócio do pastor para mim, mas eu não acredito. Eu falei, o que ela falou, Leonides? Ela disse que quando eu estou de costas assim, o pastor faz assim na minha cabeça. Mas olha, irmão, nem no mundo, eu nunca fui uma pessoa de fazer brincadeira desse tipo, nem no mundo. Tipo, tem homem que empurra, passa a mão aqui. Nunca fui homem desse tipo, de brincadeira desse tipo, nunca fui.
Rapaz, quando o irmão me contou isso, eu fiquei estarrecido. Falei, não acredito. Ele começou a chorar. Disse, olha, Leonides, diante de Deus, rapaz, eu nunca fiz isso, nem contigo, nem com ninguém, nem na época do mundo. Mas a pessoa me caluniou, tentando me prejudicar. 10 anos se passaram. A irmã Edi conhece a história. Pastor, fulana quer falar com o pastor. Fulana quer que o pastor vá na casa dela. Eu vou lá. Eu chego lá, eu acho que ela não está pesando 40 quilos. Pele e osso. Entro na casa dela, eu com a Tere, ela começa a chorar e me pede perdão pelo que ela fez. Uma calúnia que só Deus para ter misericórdia. Então, quantas pessoas que são caluniadas, irmãos? Quantas pessoas que passam por situações de humilhação, de julgamento de outras pessoas por causa de uma calúnia, né? Então, isso é terrível, porque isso acaba prejudicando, destruindo amizades, desconstruindo lares, fazendo pessoas, às vezes, sofrer, entrar em estado de depressão. Olha, irmãos, né? Havia um pastor, isso é um testemunho verídico da igreja adventista do sétimo dia, era um bom homem, jovem, bonito. E uma irmã da igreja tinha interesse no pastor, ele era jovem, bonito, ela tinha interesse. Esse mesmo pastor, irmão, ele ficou doente e teve que fazer uma cirurgia. E foi para o hospital. Os irmãos sabem que quando vai fazer uma cirurgia, a pessoa fica nua e depois ela é levada numa maca coberta por um lençol para a sala de observação, na maioria das vezes nu. E essa irmã, jovem, que tinha interesse no pastor, ela trabalhava no hospital. Quando o pastor estava na sala de observação, ela entrou lá, fazia limpeza, e ela levantou o lençol, viu o pastor nu. E o pastor tinha uma cicatriz numa região íntima. E como ela não conseguiu nada com o pastor, um dia ela pediu uma oportunidade na igreja, foi-lhe dada, ela disse, olha, igreja, quero dizer para vocês que eu sou amante do pastor, e começou a rasgar o verbo, e falar, e para tu, irmã, esposa, saber que é verdade, ele tem uma cicatriz ali. Como é que uma irmã vai saber que o cara tem uma cicatriz numa região íntima, não ser esposa? Resultado, foi punido, foi tirado a credencial, foi afastado da igreja, a esposa e os filhos abandonaram ele foi para o sítio trabalhar, só que 20 anos se passaram. Porque, irmão, o tempo, ele é muito importante. Muito importante. 20 anos se passaram, a moça acometida por um câncer, no leito de morte, chamou a diretoria da igreja adventista e contou, o pastor fulano de tal, ele é inocente. Na verdade, eu nunca tive nada com ele, eu sei da cicatriz, porque eu trabalhava no hospital, vi ele na sala de observação, ainda anestesiado, e eu inventei tudo isso, porque aí ela contou as razões dela. Enfim, irmão, o pastor é inocente. O pessoal da igreja adventista entraram no carro, foram lá no sítio onde ele estava, pediram perdão e trouxeram a credencial de pastor para ele novamente. Ele pegou a credencial e disse, eu não quero, me traga a credencial o dia que vocês trazerem de volta a minha mulher e meus filhos. Então, uma vida destruída pela calúnia. Então, a inveja, meus irmãos, é uma ferramenta do diabo, meus irmãos. A Bíblia diz claramente que o único motivo que levou Jesus a ser morto na cruz foi a inveja dos fariseus. Então, meus irmãos, sejamos uma igreja como até agora tem sido. Levanta alguém para cá, vocês dão glória a Deus. Levanta alguém para fazer lá, vocês dão glória a Deus. É isso que Deus espera da igreja. Deus espera uma igreja unida, uma igreja que ora por aqueles que Deus levanta, uma igreja que participa e incentiva, e não que procura derrubar quem Deus levanta. Amém? Vamos continuar assim, que Deus tem se agradado, meus irmãos. Quantos entendem que é assim que Deus se agrada? Diga glória a Deus. Então, Mefibosete ficou aleijado dos pés, foi morar em Lodebar. Davi vem para Jerusalém, e quando Davi chega em Jerusalém, irmãos, Davi
conversão, disse: escuta, tem alguém da casa de Saul que ainda esteja vivo para que eu possa usar de benignidade com ele? Aí alguém disse: olha, tem Ziba, ele deve saber da família de Davi. Aí chamaram Ziba, e Davi perguntou para Ziba: escuta, tem alguém da casa de Saul ainda vivo que eu queria usar de benignidade? Isso está em 2 Samuel 9. Aí o Ziba diz assim: olha, há um filho de Jonatas que é aleijado dos pés. Incrível, irmão, que ele não fala nem o nome do rapaz. Porque quando você pergunta de uma pessoa, irmão, se a pessoa vai logo assim, alguma coisa que de repente seja pejorativa, é porque a pessoa não gosta de ti, né? Tipo, o pastor, quem é o pastor Benjamin? Aquele gordo. Pô, mas será que só tem, a única característica é a gordura? Ou então, é o narigudo. Mas será que você só vê nariz e gordura em mim? Você só vê coisa negativa naquela pessoa, que você às vezes não tem uma característica que você possa dizer: não, é aquele um assim, aquela uma assim. Irmão, gente que não fala o teu nome, gente que começa a se dirigir a você e para outras pessoas apontando pontos característicos negativos, é porque a pessoa não gosta de ti. Ou é inveja, ou é maldade, ou é usada pelo Satanás, alguma coisa tem. Então, Davi perguntou para Ziba: tem alguém da casa de Saul? Como é que Ziba devia falar? Tem um Mefibosete, é filho do Jonatas, é um jovem. Não, sabe o que ele fala? Tem um que é filho de Jonatas, só que é um cara aleijado, tipo, o cara não presta para nada. Entendeu, meus irmãos? O cara não presta para nada, é aleijado dos dois pés. Não dá para montar, não dá para ir para a guerra, não dá para trabalhar, é um parasita. Ele estava afirmando, irmão, de uma forma, digamos assim, indireta: o cara é um parasita e não vale para nada. Só que como Davi era um homem bondoso, Davi disse: vão lá e me tragam ele. Glória a Deus. Quanto mais o diabo aponta, quanto mais o diabo julga, quanto mais o diabo tenta puxar o teu tapete, mais Deus faz promessas para a sua vida. Quantos creem que Deus tem promessa com você, com a sua casa, com a sua família? Levante a mão e glorifique o nome desse Deus que te escolheu não pelo que você é, mas pelo seu amor e a misericórdia que Ele tem por nós, meus irmãos. Davi mandou chamá-lo. A princípio, Mefibosete achou que Davi mandou chamá-lo para matar, porque quando um rei assumia, geralmente todos os descendentes do rei anterior eram mortos, era um costume, né? E aí o Mefibosete pensou: será que o rei quer me matar? Mas não. Davi disse: és tu, Mefibosete, filho de Jonatas, meu amigo, eu vou te trazer para morar aqui no palácio, para todos os dias você estar na mesa comigo comendo. Davi quis honrar a Mefibosete. Ziba queria humilhar, envergonhar e lançar todo tipo de desprezo e vergonha sobre a vida de Mefibosete. Mas Deus havia colocado no coração de Davi para honrar Mefibosete. Irmão, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha esta porta. Mefibosete veio para o palácio. Davi pegou todas as terras que eram de Saul, devolveu para o Mefibosete. E Davi chamou Ziba. Davi não conhecia quem era a cobra. Ziba era uma cobra, irmão. O Davi chamou Ziba e disse: você vai ficar de administrador das terras do Mefibosete. Aí trouxe Mefibosete, devolveu todas as terras que eram de Saul, de Jonatas, mas Davi, não conhecendo a cobra que o Ziba era, colocou ele de administrador, ou seja, deu uma oportunidade para Ziba. Quando a gente ganha uma oportunidade, irmão, a gente deveria ser agradecido pela oportunidade que estão dando para a gente, sim ou não, meus irmãos? Só que Ziba não. Ele pensou com ele: por que eu vou ser administrador se eu posso ser o dono? Por quê? Eu vou ficar aqui administrando, empregadinho, CLT? Eu posso ser um empreendedor, ser dono de terra, produzir o que eu quiser. Vou dar um jeito de tirar esse Mefibosete do caminho. É um aleijado mesmo. E aí ele premeditou tudo, irmão. Os irmãos sabem que Davi passou por uma tribulação, teve um levante do filho Absalão, Davi fugiu de Jerusalém,
E o Mefibosete, ele era muito agradecido a Davi, ele chegou para o Ziba e disse assim, ó, me prepara um cavalo que eu vou junto com o rei. Aí o Ziba falou, não, você não deve ir, porque você é aleijado dos pés. Isso aí, rapaz, é para gente que tem saúde, para gente que pode. Você não pode. Ó, fica aí de boa, que eu vou no teu lugar. Aí preparou um cavalinho para ele, foi e deixou o Mefibosete em casa. Né? Foi, levou, se você olhar ali no capítulo de número 16, ele leva um monte de coisa, leva jumentos, leva comida para Davi. Aí quando Davi vê o Ziba chegando com aquela carga de coisas, o Davi fica alegre, conversa com o Ziba, e o Davi faz uma pergunta, cadê o teu senhor? Mefibosete está onde? Aí ele disse, ele ficou em casa. E olha, vou dizer uma coisa para o rei, ele já falou que hoje Deus vai restaurar o trono do pai dele para ele. Caluniou. O Mefibosete não falou isso. Mas olha como o diabo é, irmão. O Ziba vai lá e diz para Davi, Mefibosete não veio, mentira, ele queria ir. Ele que não deixou o Mefibosete ir. E ainda, além de ele não deixar o Mefibosete ir, ele inventou uma calúnia. Ele disse que o Mefibosete havia falado que naquele dia o trono de Saul seria restaurado para ele. Ou seja, Davi vai sair do trono e eu vou ser o rei de Israel. Mefibosete não havia falado isso. Davi acreditou na fofoca. Sempre tem aquele que acredita. Ó, irmão, se a gente olhar na falha dos homens, a gente fica com raiva de todo mundo. Presidente erra, governador erra, prefeito erra, deputado erra, vereador erra, pastor erra, pai erra, mãe erra, filho erra, todo mundo erra. Se você focar nos erros humanos, você tem raiva de todo mundo. Então, a gente tem que, irmão, focar em Deus e saber que o homem é falho. Quando Davi escutou essa fofoquinha, qual era a atitude do Davi? Não era de chamar o Mefibosete para conversar, mas Davi não fez isso. Davi falou, o seguinte, Ziba, todas as terras lá, fica para ti. Tirou tudo que era de Mefibosete. Deu tudo para Ziba. Era o que ele queria. Por isso, irmão, quando você ouvir alguma coisa em relação a uma pessoa, não acredite sem ouvir a outra parte. Pelo amor de Deus, irmão, tem instrumento do diabo. Irmão, o que tem de Ziba querendo derrubar as pessoas, o que tem de Ziba de olho no que as pessoas têm, o que tem de Ziba querendo abrir o caminho e sacrificando o Mefibosete da vida. Então, quando você ouvir alguma coisa de alguém, não acredite sem primeiro ouvir a outra parte. Amém, meus irmãos? Davi não fez isso. Dá uma raivinha ou não dá? Dá uma raivinha. Davi era um homem inteligente. Por que Davi se precipitou? E já notou, irmão, que tem gente, irmão, que tudo de errado parece que vem para ele? O Mefibosete quebra os pés quando criança. Aí passa grande parte do tempo dele em Lodebar. É trazido para a casa do rei. Agora um endemoniado igual Ziba calunia ele. Tudo que ele tem é tirado dele. Ele fica com uma mão na frente e outra atrás. Rapaz do céu, que karma, como diz aí as pessoas, né? Irmão, você que está passando uma prova, Deus é fiel. Os homens podem até errar com você, mas Deus não erra. Entenda isso. Davi disse, fica com tudo que é dele. Pronto, Mefibosete perdeu tudo. Mas quando chegamos no capítulo 19 de 2 Samuel, versículo 24, Davi está voltando para Jerusalém. E quem é que vem ao encontro do Davi? O Mefibosete, montadinho num cavalo. E ali o Mefibosete conversa com Davi. E ele diz, né? Meu servo Ziba me enganou. Eu disse que ia vir com o rei, ele falou, não vá. Você é coxo, você é aleijado, fica aí, deixa que eu vou no teu lugar. Ele me enganou. Né? E aí o Mefibosete conversou, falou do que aconteceu. Aí o Davi... irmão, a Bíblia diz que desde que Davi saiu de Jerusalém, o Mefibosete não fez a barba, não lavou a roupa e não lavou o pé. Preocupado com Davi. Vamos até ver isso aqui, irmão. Às vezes alguém orando pela gente e a gente pensando mal da pessoa. Ó, 2 Samuel 19, versículo de número 24, irmãos. Olha que interessante aqui, ó. Glória a Deus, ó. 2 Samuel 19, 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. E não tinha lavado os pés,
nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído até ao dia em que voltou em paz. E sabe de quantos dias a gente está falando aqui? Alguns meses. Todo o tempo que Davi esteve ausente de Jerusalém, correndo risco de morte, lá em Jerusalém, Mefibosete não tomava banho, não lavava as roupas e não fazia barba, certamente orando, intercedendo por Deus, e o Davi pensando mal dele. Irmão, essa vinda de Mefibosete a encontrar com Davi foi um tapa na cara de Davi. Isso que é gostoso, irmão. Amém? Mefibosete vem e diz, não, o que aconteceu é que o meu servo, ele me enganou, eu queria vir, mas ele falou, não vai, eu vou no teu lugar. Então aconteceu tudo isso, o Senhor tomou todas as terras. Aí o Davi sentiu-se culpado e só faz o seguinte, fica metade para ti e metade para ele. Sabe o que o Mefibosete disse? Não, pode dar tudo para ele. Está aqui, o capítulo 19 e o versículo 30. E disse Mefibosete ao rei, tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Para Mefibosete o importante, o precioso não eram as terras, mas era a vida de Davi, irmãos. Não, tu pensa o tapa na cara do Davi. O Davi diz, não, metade eu vou dar para ele. Ele falou, não quero, pode deixar tudo para ele. O importante é que o rei está bem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Olha, irmãos, eu acho que essa vergonha Davi carregou para a sepultura, de fazer um pré-julgamento, de acreditar em fofoca, de prejudicar o inocente, irmão. Aquilo ali pesa na consciência de quem age como Davi agiu, meus irmãos. Então aqui nesta noite, você que reclama da vida, você que diz que foi injustiçado, você que diz que sofreu pressão, opressão, bullying e não sei mais o que, pastor, tiraram parte da herança, pastor, pegaram metade do que era meu, irmão, glorifica a Deus, porque você tem um Deus que é bom, maravilhoso, um Deus que te ama, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amém, meus irmãos? Então, Mefibosete mostrou que ele amava o rei e não as coisas. Porque tem gente que só ama aquilo que as pessoas podem dar. Mefibosete não. Então Mefibosete ele foi traído por Ziba, enganado por Ziba. Ziba queria destruir a vida de Mefibosete, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus preservou a vida desse moço. E ele teve a oportunidade de recuperar, ele disse, não, eu não quero, pode dar tudo para ele, o importante é que o rei está bem. Glória a Deus, amém? Imagina, irmão, o cara ficou meses sem fazer uma barba, sem lavar a roupa, sem lavar o pé, nem o pé não lavava, irmão. Não, tu pensa, o Mefibosete sofrendo por causa do Davi, querendo que o Davi voltasse bem, e o endiabrado do Ziba enchendo a cabeça do Davi. Entenderam? Então, sempre tem um Ziba na igreja, na família, na empresa. O Ziba sempre está no meio de onde tem pessoas. Irmão, não seja Ziba, pelo amor de Deus, irmão. Tá? Para fazer calúnia e caveira dos outros, já tem um Satanás. Deixa o trabalho sujo com o Satanás, você seja fiel a Deus e vai servir a Deus com fidelidade. Se você não tiver coisa boa para falar de algum irmão, ora por ele, né? Não tem nada de bom para falar, ora por ele. Eu falei para os irmãos semana passada aqui, a minha patroa queria empregar um rapaz lá e veio perguntar para mim o que eu achava, se eu conhecia o trabalho dele, se ele era bom. Eu sei que ele é vadio para chuchu, vadio, não para em lugar nenhum. Mas tu acha que eu ia falar isso para a patroa? Ah, patroa, não coloca não, que ele não presta, é vadio. Não vou falar isso. Principalmente porque eu acredito em mudança de vidas. Quer dizer, o cara foi preguiçoso, mas agora pode estar trabalhando. O cara era mentiroso, mas agora pode ter parado de mentir. O cara roubava, mas agora talvez não rouba mais. Nós que somos crentes, nós temos que acreditar na mudança das pessoas. Então ela me perguntou, eu não falei. Eu vou dizer que vou estragar a vida do rapaz, e se ele mudou? Então, eu deixo esse lado aí para o Satanás. O Satanás que gosta de procurar defeito e mostrar, canta bem, mas não é boa pessoa. Canta bem, mas não ora. Canta bem, mas não vem sempre. Canta bem, mas não sei o quê.
Não para de falar do defeito dos irmãos. Ora pela pessoa, né? Ah, está aí na igreja assim, mas, irmão, deixa-se mais de lado, por favor. Se for uma coisa de pecado que está atrapalhando e prejudicando, sim. Mas às vezes, irmão, tanta coisinha que não precisa nem falar. Concorda ou não, meus irmãos? Né? Então, pelo amor de Deus, a gente tem que ser uma pessoa que veja o lado bom das pessoas. Numa sala de aula, a professora pegou uma folha de papel em branco e mostrou para a classe. O que vocês estão vendo aqui? Eles se esforçaram, e de repente alguém disse, professor, eu estou vendo uma pintinha preta no centro do papel. A professora disse, está vendo, alunos? A folha está toda em branca, mas a atenção se voltou para essa pintinha preta no meio do papel. Então, às vezes, assim é a vida da gente. Você é uma pessoa que é um bom crente, é uma pessoa que ora, que jejua, que participa, é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom empregado, um bom cidadão, uma pessoa de bem. E aí, um dia você comete alguma coisa errada, as pessoas pegam tudo aquilo de bom que você tinha, jogam no lixo e só falam da coisa ruim que aconteceu. Dali para frente, quando falar de ti, é aquela coisa ruim. Isso é muito errado, irmão. Né? Muito errado. A gente tem que entender, irmão, que igual Davi, olha a falha que o Davi cometeu aqui, irmão, uma coisa, digamos, imperdoável. Davi tirou os bens do Ziba, do Mefibosete. Davi foi injusto. Mefibosete deveria ter raiva do Davi, mas não teve. Entenderam, meus irmãos? Então, Davi falhou, Davi é ser humano. E se você for para o céu, você vai estar lá no céu com Davi. E se você lembrar desse negócio aqui, você vai olhar para ele e vai pensar assim, ah, seu sacana, você tirou tudo que era do Mefibosete, eu te conheço, Davi. Né? É que lá no céu não vai ter contenda. Mas, poxa, foi uma injustiça terrível, irmão. Então, quando é uma pessoa desconhecida que é injusta com a gente, tudo bem. Mas Davi era o líder. Você pode ver, uma das pessoas mais difíceis da gente perdoar é o pastor. Qualquer um pode te chamar de feio, mas se um dia o pastor chamar, você não perdoa mais o pastor. Não, porque o pastor é meu pastor, porque o pastor é meu líder, porque o pastor não podia ter falado isso, porque o pastor tem que amar, o pastor tem que apacentar, o pastor tem que ser isso. É verdade, só que pastores são falhos. É igual Davi. Davi nunca poderia ter feito isso. Mas ele tirou tudo que era de Mefibosete. De repente, Mefibosete chega lá na terra dele. Onde é que você vai? Não, eu estou na minha casa. Não, aqui você não tem mais nada. Aqui você não entra mais. Agora isso aqui é do Ziba. Mas como do Ziba? O rei Davi destituiu você como proprietário e empossou o Ziba. Então daqui para frente você não passa mais. Olha a decepção. Meu Deus, gente. Então, tem gente, irmão, que dá muito, aqueles pitizinhos, né? Qualquer coisinha já fica surtado. Não vai orar, irmão. Eu vou ser bem honesto. Hoje se fala muito, irmão, tipo de pessoas com transtorno bipolar. Tá? Ah, pastor, tem o diagnóstico de transtorno bipolar. Tudo bem. Mas uma pessoa que Cristo foi formado nele, irmão, ele vai superar essa bipolaridade. Esse negócio, irmão, de estar surtando e uma hora está rindo, outra hora está querendo devorar os irmãos, isso é o diabo, meus irmãos. Olha, não vai muito assim encostando nesses diagnósticos que é bipolar, que é não sei o quê, porque tem as mãos sujas do diabo por detrás, não em todos os casos, mas na maioria dos casos tem as mãos sujas do diabo. Quem se converteu, irmãos, tem que ser diferente. Pelo amor de Deus, acaba com essa tradição, é porque eu puxei meu pai, minha mãe. Irmão, meu pai não valia nada. Vivia bêbado, vivia com arma de fogo para lá e para cá, batia na minha mãe, fazia um inferno na rua que morava. Ah, eu puxei meu pai, eu sou o diabo também. Não, meu pai foi um trouxa porque procedeu de forma errada. Eu aprendi que o homem não deve viver assim porque eu conheço Jesus, ele não conheceu Jesus. Quem conhece Jesus tem que ser diferente. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Quem conhece Jesus tem que ser diferente. Ó, a ciência
ela faz a separação, tipo sanguíneo, sanguíneo, fleumático e etc., né? Aí vem o crente, eu sou sanguíneo, por isso que eu sou estourado. Não, tu não é convertido. Desculpa, não vem com esse papo que tu é sanguíneo, que não sei. Falta você se converter. O dia que você se converter, você para com com esse surto maluco aí, que quer brigar e quer discutir, quer bater em todo mundo. O que está faltando para você não é mudar o sanguíneo, não. É mudar de vida, se converter a Jesus. Quem se converte a Jesus é transformado. Tu não pensa, irmão, que tu vai ser aquele crente briguento e vai chegar no céu e vai dizer assim: Jesus, tu sabe, né? Eu era sanguíneo. O Senhor que me fez assim, é por isso que eu tinha pavio curto. Tu não entra no céu, irmão. Tu não vai com esse papo aí, achando que tu vai entrar no céu, dizendo que era sanguíneo, né? E tal, que o Senhor vai tolerar, porque tu surtava e tu chutava e tal. Rapaz, eu já vi tanta coisa em igreja. Eu vi um irmão quebrar o violão na cabeça do outro irmão. Quebrou, irmão, as cordas ficou na orelha, no nariz. Rapaz, olha só. Dentro da igreja. É porque o irmão é sanguíneo. Não, o irmão é desconvertido, irmão. Nós tínhamos um obreiro, irmão, numa igreja que eu dirigi fora de Joinville. O homem era tão brabo que quando acontecia alguma coisa que ele não gostava na igreja, na frente da igreja nós tínhamos a brita, irmão, ele saía acelerando, que jogava brita na parede da igreja. Sério. Era pilhado, era pastor ainda, mas eu acho que não era convertido. E teve uma morte tão trágica. Não estou dizendo que foi por causa disso, mas teve uma morte tão trágica. Irmão, às vezes a valentia acaba numa ponta de faca, num tiro. Às vezes a valentia acaba, irmão, numa hora que a pessoa não espera. Irmão, quem tem Jesus é diferente. Amém, meus irmãos? Você tem Jesus? Então esqueça esse papo que tu é sanguíneo, que tu é isso, que colérico, que tu é... Esqueça. Quem é Jesus, na vida dele, quem está é o Espírito Santo. E tu sabe qual é o fruto do Espírito Santo? Está aqui em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22. Eu estou encerrando com a leitura de Gálatas 5, 22. Glória a Jesus. Está aqui, ó, Gálatas 5, 22. Ó. O fruto do Espírito é caridade. A caridade aqui, irmão, é amor. Então, quem tem o Espírito Santo ama. Amém? Quem tem o Espírito Santo tem amor no coração. Ó, diz mais, o fruto do Espírito é amor. Gozo, o que é gozo? É uma sensação mais forte do que a própria alegria. É um êxtase enorme provocado pelo Espírito Santo. Paz. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Se tu diz que tem o Espírito Santo, mas não tem paz, é porque você não tem o Espírito Santo, né? Que mais? Longanimidade. O que significa ser longânimo? Paciente. Não, comigo é agora, e tem que ser agora, tem que ser já. Irmão, quem tem o Espírito Santo, ele sabe ser longânimo. Ele tem paciência. Amém? Que mais? Benignidade. O que é uma pessoa benigna? Uma pessoa boa. Uma pessoa que não maquina vingança, que não maquina nada de ruim contra a outra pessoa. Uma pessoa boa. Amém? O que mais? Ó, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? A Bíblia nos compara em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz assim, como o lírio entre os espinhos. Quem tem a noção, tenta mentalizar um lírio. Mentaliza aí na tua cabecinha um lírio. Agora, mentaliza esse lírio no meio de espinhos, rodeado por espinhos. Tá bom? Está o lírio e ao redor dele tem espinhos pontiagudos. Aí o vento sopra. O lírio balança. E cada vez que o vento sopra, o lírio vai se chocar contra quem? Contra os espinhos. E o que vai acontecer? Vai rasgar, vai furar, vai machucar ele. Mas se você pegar aquele espinho que penetrou no lírio, ele vai estar com o cheiro do quê? Do lírio, um cheiro bom.
Mesmo que o espinho esteja ferindo o lírio, a essência do lírio é o perfume. Amém, meus irmãos? Mesmo o espinho machucando, rasgando o lírio, a essência do lírio é o perfume. Bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, pregaram Jesus na cruz, mas a essência de Jesus Cristo é o amor, meus irmãos. Aleluia! Cada ferimento, cada machucado que faziam em Cristo, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? A gente fica triste com o irmão, primeira coisa, bloqueia no WhatsApp. Não quero mais ver essa cobra. Que tipo de crente que tu é? Bloqueia no Facebook. Não quero ver mais nada dessa megera. Ou desse megera. Não quero ver mais. Não quero mais notícia em nome dessa coisa. Rapaz, tu não é convertido, irmão. Sinceramente. Irmão, sério, irmão. Em nome de Jesus. A gente tem que aprender a amar as pessoas. Irmão, as pessoas são falhas. Conta-se que numa época distante houve um frio intenso e todos os animais da floresta se juntaram, cada um à sua espécie, e se encostaram um no outro para se aquecer, para não morrer no frio. Só teve uma espécie de animal que morreu naquele inverno rigoroso. Foram os porcos-espinhos, que quando se encostavam um no outro, um começava a espetar o outro e brigaram tudo e ficaram separados e morreram. Então, às vezes você coloca 2 espinhentos, meu filho, é difícil, né? Mas vamos amar as pessoas, irmãos, assim como Deus tem nos amado. Amém, igreja do Senhor? Bate as palmas para Jesus, dá glória a Deus.